Olá! Hoje vamos falar de um assunto bem sério, um dever que é de todos nós, mas que, olha, muita gente ainda tem dúvida. A obrigação de denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. E entender essa lei não é só uma coisa importante, não. É fundamental, porque o silêncio nesses casos pode destruir vidas. E aí já começa com a principal pergunta. A dúvida que, no fundo, todo mundo tem. Diante de uma suspeita de violência, agir é uma escolha ou é uma obrigação? A resposta da lei é direta e reta. Sim, denunciar é obrigatório. Não tem meio termo, não é uma questão de escolha, não é um favor, é uma imposição da lei feita justamente para proteger quem é mais vulnerável. E isso não é algo que se supõe, não. Está lá escrito com todas as letras na lei mais importante sobre o tema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. O artigo 13 usa a palavra obrigatoriamente. O que isso quer dizer? Que qualquer suspeita ou, claro, qualquer caso confirmado tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. É ele o órgão que vai zelar e agir para proteger essa criança. Ok, mas por que a lei é tão firme nesse ponto, tão rigorosa? Para a gente entender de onde vem essa obrigatoriedade, a gente precisa olhar para o princípio fundamental que está por trás de tudo isso. É o chamado princípio da proteção integral, e ele está na nossa Constituição. A ideia é até simples, mas muito, muito poderosa. Proteger uma criança não é uma tarefa só da família dela, ou só do Estado. É um dever de toda a sociedade. A responsabilidade é compartilhada entre todos nós. E o que isso faz transforma cada cidadão em um agente de proteção e reforça aquela mensagem central, que é a espinha dorsal de toda essa legislação. Agir não é uma opção, é um dever. Certo. Então, se o dever é de todos, quer dizer que a responsabilidade de um vizinho é a mesma de um médico ou de um professor, por exemplo? Vamos ver como a lei lida com isso. Aqui, a lei faz uma distinção bem importante. Existe, sim, um dever geral, que vale para todo mundo, para toda a sociedade, de zelar pela dignidade da criança. Mas para certos profissionais, como médicos, professores, diretores de escola, a obrigação é o que a gente chama de qualificada. Para eles, a omissão não é só uma falha moral, é uma infração que tem consequências legais bem claras. E as consequências são sérias. O ECA prevê uma multa, que não é baixa, para esse profissional que deixa de comunicar uma suspeita. E esse valor pode dobrar se a pessoa for reincidente. É o jeito da lei dizer, olha, quem ocupa certas posições tem um nível de responsabilidade maior. Certo, já entendemos quem deve denunciar. Mas o que exatamente deve ser denunciado? Que tipo de situação acende esse alerta da obrigação? A lei, nesse ponto, é bem abrangente. E tem um bom motivo para isso. E esse aqui é, talvez, o ponto mais importante e libertador de todos. Não precisa ter certeza, não precisa ter prova. A mera suspeita já é o suficiente para que o dever de comunicar seja acionado. O papel de quem denuncia não é ser detetive, não é investigar nem provar nada. É simplesmente levar a informação, o indício, até as autoridades que vão aí sim apurar o que está acontecendo. Então, na prática, como se faz uma denúncia? Saber os passos corretos é o que transforma a intenção em uma ação que pode, de fato, salvar uma vida. O processo pode ser resumido em 3 ações bem diretas. Primeiro, identificar a suspeita. Lembra, a dúvida já é um sinal de alerta. Segundo, agir rápido. A lei fala em comunicação imediata, porque cada minuto conta. E terceiro, usar os canais oficiais. Isso é o que garante que a denúncia vai ser registrada e investigada do jeito certo. E que canais são esses? Bom, o principal é o Conselho Tutelar da sua cidade. Mas uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem é o Disque 100. É um canal nacional, gratuito, funciona 24 horas e, o mais importante, garante o anonimato de quem denuncia. Em caso de emergência, claro, o caminho é o 190 da Polícia Militar. E o Ministério Público também pode ser acionado. Agora vamos entrar numa dúvida muito comum. E as instituições religiosas? Líderes, pastores, padres, membros de igrejas e templos, eles também têm esse dever de denunciar? A resposta aqui é um sonoro e definitivo sim. Não existe nenhuma exceção. Seja na escola, em casa, no parque ou dentro de uma instituição religiosa, a Lei de Proteção à Criança e ao Adolescente é soberana. E a base para isso está na Lei 13431 de 2017. Ela é muito clara. Qualquer pessoa em local público ou privado.
Isso quer dizer que a obrigação vale para todo mundo, em todos os lugares, o que obviamente inclui templos, acampamentos ou qualquer atividade ligada a uma instituição religiosa. Isso nos leva a um ponto crucial. Nem mesmo o sigilo de uma confissão religiosa está acima do dever de proteger uma criança. O entendimento da justiça brasileira é que, quando a gente coloca na balança o sigilo e a vida, a proteção da vítima é sempre a prioridade absoluta. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande mensagem que fica? O que tudo isso significa para a gente como sociedade? No fim das contas, a omissão tem um preço. E um preço alto. Primeiro, porque ela permite que a violência continue, se perpetue. E segundo, porque ela pode sim trazer consequências legais para quem se calou. Ficar em silêncio não é uma atitude neutra, é uma escolha com consequências bem graves. A melhor forma de pensar nisso tudo é como uma grande rede de proteção. A lei da estrutura, ela tece a rede, mas essa rede só funciona de verdade se cada pessoa, a família, os vizinhos, os professores, os líderes comunitários estivesse segurando um ponto dessa rede. Cada denúncia é um fio que torna essa rede mais forte e mais segura. E assim, a gente termina com essa reflexão. A lei existe, a rede de proteção está criada, a grande questão que fica é: quem vai fazer essa rede funcionar? E a resposta? Bom, a resposta começa com cada um de nós.